Tem gente que acha que está sendo castigada por Deus, que os atrasos são injustos, que a solidão é insuportável e que o silêncio é um abandono. Mas o que essas pessoas não percebem é que Deus só se cala quando está trabalhando em segredo. E que as maiores transformações da vida não começam quando tudo está bem. Elas começam quando tudo desmorona. O que você sente agora pode não ser um castigo. Pode ser treinamento. Pode ser Deus te preparando para algo tão grande que se Ele te entregasse hoje, você não aguentaria. Há momentos em que tudo começa a sair do controle. As pessoas se afastam, oportunidades somem e até a sua fé parece estremecer. Mas e se eu te dissesse que isso não é o fim? É o início. O início de algo que Deus planejou para você antes mesmo de você nascer. Porque Ele não te criou para uma vida comum. Ele te criou com propósito. E toda a preparação dói antes de fazer sentido. Às vezes, a dor que você sente é apenas o eco do céu gritando: eu estou te preparando. Tem algo que pouca gente entende quando Deus vai te usar de forma extraordinária. Ele começa te isolando. Porque no deserto não tem distrações. No deserto não tem aplauso, não tem multidão, não tem conforto. Só tem você e Deus. E é ali que você é quebrado. É ali que você se torna forte. Porque ninguém é levantado por Deus antes de ser moldado por Ele. Ninguém carrega uma promessa grande com uma estrutura fraca. Por isso, se hoje você sente que está sendo apertado por todos os lados, saiba, não é o fim. É a formação. É o processo antes da promoção. E olha, às vezes o que mais dói não é o que perdemos, é o que não entendemos. Você pergunta: por que isso aconteceu comigo? Por que justo agora? Por que Deus permitiu? Mas o que você vê como atraso, Deus vê como proteção. Aquela porta que se fechou, ela ia te prender num lugar pequeno demais para quem você vai se tornar. Aquelas pessoas que te deixaram, elas não iam suportar o tamanho da bênção que Deus vai colocar sobre a sua vida. E essa fase em que tudo parece estagnado, é só a terra sendo arada antes da colheita. É a fundação sendo cavada antes do edifício subir. Deus nunca começa pelo topo. Ele começa pelas raízes. Talvez você esteja vivendo isso agora e tudo parece confuso. Nada faz sentido. Mas existe um padrão nas ações de Deus. Ele permite o caos antes da criação. Foi assim no Gênesis. A terra era sem forma e vazia antes de Ele dizer: haja luz. Então, se sua vida hoje parece um vazio, uma bagunça, uma escuridão, não desespere. É só o começo. E logo, Ele vai dizer: haja propósito, haja direção, haja milagre. Mas primeiro Ele precisa te preparar. Agora escuta, você não está sendo esquecido. Está sendo escondido. Deus não expõe o que Ele ainda está moldando. Ele esconde, é o protege, como quem cobre uma semente na terra escura até que ela esteja pronta para romper. E quando romper, ninguém vai entender de onde veio tanta força, porque não viram os seus dias em silêncio. Não viram as lágrimas no travesseiro. Não viram as renúncias que você fez quando ninguém estava olhando. Mas Deus viu, e Ele estava ali o tempo todo, forjando, alinhando, preparando. E quando o tempo dele chegar, o mundo vai ver o que só Ele sabia: que você nasceu para algo grande. Tem coisas que Deus tira da nossa vida e na hora parece perda, parece injustiça. Mas com o tempo você entende, não era castigo, era livramento. A verdade é que quando Deus está te preparando para algo grande, Ele começa a cortar o excesso. Pessoas que não somam, sonhos que não eram seus, rotas que desviariam você do destino que Ele já traçou. E quanto mais a promessa é poderosa, mais profundo é o corte, porque não se leva bagagem extra para onde Deus vai te levar. É por isso que muitos sentem que estão sendo deixados para trás. As amizades diminuem, os convites somem, a vida social esfria, mas por trás disso existe um cuidado divino. Deus está te tirando do barulho para te ensinar a ouvir a voz dele. Está te afastando da distração para te ensinar a direção. Ele sabe que, se você continuar cercado de ruídos, nunca vai ouvir o chamado que Ele tem para você. E Ele sabe exatamente o momento certo de te separar, não porque você é fraco, mas porque você precisa estar mais forte para o que virá. Muita gente confunde solidão com abandono. Mas o que parece solidão
Muitas vezes é consagração. Deus está te separando para trabalhar em você por dentro. A aparência engana, mas o coração revela. E quando Ele quer te usar de forma sobrenatural, Ele primeiro limpa tudo o que está te sujando por dentro. Orgulho, vaidade, dependência emocional, medo, comparação. Tudo isso precisa ser arrancado. E o processo quase sempre é doloroso. Mas é esse processo que te dá estrutura. É Ele que te prepara para não apenas receber a promessa, mas sustentar ela quando ela chegar. É por isso que algumas coisas começam a incomodar. Você olha ao redor e percebe que aquele lugar já não te pertence mais. Aquela rotina que antes era confortável, agora sufoca. Você tenta se encaixar de novo, mas nada mais funciona. Isso se chama desconexão espiritual. É quando Deus começa a tirar sua paz de ambientes que antes você chamava de lar. E Ele faz isso para que você entenda o tempo de transição. Chegou. Você está prestes a sair de onde sempre esteve e entrar onde sempre sonhou. Mas para isso precisa estar leve, limpo, disponível. Só que tem um detalhe: Deus nunca força. Ele convida. Ele mostra os sinais. Ele toca o seu coração. Mas a decisão de se render é sua. E muitas vezes, o maior obstáculo não é o diabo, é o medo. Medo do novo. Medo de abrir mão, medo de se entregar totalmente, medo de perder o controle. Mas escuta com atenção, Deus só trabalha na vida de quem confia. Se você ainda precisa entender tudo antes de obedecer e andar na oesta, pronto. Porque a fé verdadeira começa onde a lógica termina. E se você quer ser preparado por Deus, vai precisar caminhar mesmo sem ver o chão. Vai precisar acreditar mesmo sem enxergar nada além da escuridão. Sabe por quê? Porque todo grande chamado começa com uma entrega silenciosa. Uma é feita no secreto. Ninguém aplaude, ninguém entende, ninguém vê. Mas o céu registra. Oh, se o céu move. O céu envia força, mesmo quando você está de joelhos, sem forças para orar. Porque Deus não está preocupado com sua performance. Ele está olhando para o seu coração. Ele vê quando você se cala em vez de discutir. Quando você ajuda mesmo sem ser reconhecido. Quando você diz sim a Ele, mesmo sangrando por dentro. São essas atitudes que constroem sua estrutura espiritual. E é essa estrutura que vai sustentar o peso da promessa. O inimigo tenta te convencer de que você não é digno, que você não está pronto, que Deus esqueceu de você. Mas tudo isso é mentira. Deus não se esquece de quem Ele mesmo escolheu. E se Ele está demorando, é porque está caprichando. Está te preparando para carregar algo grande. Algo que não é só para você. Algo que vai alcançar outras vidas, que vai impactar gerações. E por isso, Ele não pode te apressar. Porque o que é raso, cresce rápido e morre logo. Mas o que é profundo, demora e permanece. Você não está à margem do plano de Deus. Você está no centro da preparação. E quanto mais intenso o processo, maior será a missão. Não se compare com os outros. O que Deus tem para você não é comum, e o preço que você está pagando agora é o investimento invisível no destino que está vindo. Você pode até não perceber agora, mas cada detalhe da sua vida está sendo alinhado com um plano maior. Não existem coincidências quando Deus está no controle. Cada atraso, cada não, cada noite mal dormida, tudo tem propósito. Tudo tem direção. E mesmo quando o caminho parece escuro, Ele continua guiando. O que parece confusão para você é construção para Ele. Enquanto você duvida, Deus já decidiu. E Ele não precisa da sua compreensão para te conduzir. Ele só precisa da sua confiança. Tem gente que ora pedindo um milagre, mas não está preparada para lidar com o processo que antecede esse milagre. Porque antes da multiplicação, vem a escassez. Antes da cura, vem o diagnóstico. Antes da ressurreição, vem o túmulo. E quando Deus está te preparando para algo grande, Ele primeiro permite que você enfrente o impossível, para que quando a glória vier, você saiba que não foi pelas suas forças, foi pela dele. O que Deus quer fazer na sua vida não pode ser explicado, só pode ser testemunhado. E tem um sinal que quase ninguém percebe. Você começa a perder o gosto por aquilo que antes te prendia, aqueles prazeres que te iludiam já
Note, as distrações que roubavam seu tempo perdem a graça. É como se algo por dentro dissesse: você não pertence mais a isso. Essa é a voz de Deus te puxando para um nível maior. Ele está te limpando por dentro, despertando em você um senso de propósito, fazendo você perceber que nasceu para mais, que existe algo eterno dentro de você e que não dá mais para viver uma vida comum com um chamado incomum. Mas cuidado, esse processo nem sempre é claro. Às vezes você vai se sentir cansado, vazio, como se estivesse andando em círculos. Vai ter dias em que você vai querer desistir de tudo. Vai se perguntar se ainda está no caminho certo. E nesses 10, Deus não vai gritar, Ele vai sussurrar. Ele vai te lembrar, com detalhes invisíveis, que Ele ainda está no controle. Um versículo que salta aos seus olhos, uma palavra que te encontra do nada, uma lembrança de quando tudo já foi pior e você sobreviveu. Pequenos sinais que são grandes confirmações. O céu trabalha com sinais, não com alardes. Enquanto você espera um trovão, Deus fala no vento. Enquanto você espera o caminho pronto, Ele te pede para dar o primeiro passo. E é esse passo, mesmo tremendo, que ativa o milagre. Porque Deus só age onde há fé. E fé não é ter certeza. Fé é obedecer mesmo com medo. É continuar mesmo sem entender. É construir mesmo sem ver a chuva. Foi assim com Noé. Foi assim com Abraão. E vai ser assim com você. Você não precisa estar forte todos os dias. Só precisa estar disposto. Deus nunca usou os mais preparados. Ele usou os mais disponíveis. Davi era só um pastor de ovelhas. Gideão estava escondido. Moisés dizia que não sabia falar. E todos eles tinham algo em comum. Aceitaram o processo. Confiaram mesmo quando parecia improvável. E esse é o que Deus espera de você. Entrega. Porque o que Ele quer derramar sobre a sua vida vai te mudar por completo. Vai mudar a sua história, a sua casa, a sua geração. Mas antes Ele precisa mudar você. E mudar exige que você largue o controle. Que você pare de tentar forçar coisas que não estão mais no plano. Que você abra mão do que é confortável para receber o que é eterno. Deus não quer te dar migalhas. Ele quer te dar plenitude. Mas para isso, você vai ter que deixar algumas coisas para trás. Coisas que te distraem, que te prendem, que te mantêm pequeno. Porque onde Deus vai te levar só entra o essencial. Só entra o que edifica. Só entra o que Ele mesmo construiu em você. Esse é um tempo de limpeza, de poda, e a poda dói. Mas é a única forma da árvore frutificar de verdade. Deus não está tirando coisas da sua vida por maldade. Está tirando por amor. Está preparando espaço para algo muito maior. Algo que você ainda não vê, mas que já está a caminho. E quando chegar, você vai olhar para trás e entender foi necessário. Cada lágrima, cada porta fechada, cada não, tudo valeu a pena. Há um momento na caminhada em que tudo dentro de você começa a mudar. Sem aviso, sem explicação. O que te fazia rir, agora te cansa. O que te satisfazia, agora é como se o mundo ao seu redor tivesse parado de te alimentar. Isso é um dos sinais mais claros de que Deus está te preparando para algo grande. Você começa a ser desconectado daquilo que é pequeno demais para o seu propósito. Não é mais sobre prazer, é sobre missão. Não é mais sobre conforto, é sobre direção. E quando essa mudança começa dentro de você, não adianta resistir. Porque quanto mais você tenta voltar ao antigo, mais desconfortável tudo se torna. A preparação de Deus é silenciosa, mas ela grita nos detalhes. Ele começa a mudar sua visão. Você olha para as mesmas coisas, mas agora enxerga diferente. Aquela conversa superficial te incomoda. Aquele ciclo que antes parecia divertido agora parece vazio. As músicas, os filmes, as distrações, tudo parece perder o brilho. É o Espírito de Deus te limpando por dentro, trocando sua lente, revelando o que realmente importa. E esse é um sinal precioso, porque ninguém busca o propósito enquanto está preso na distração. Mas o que muita gente não entende é que essa transição assusta, é confusa. Você se sente entre dois mundos. O velho já não te serve mais, mas o novo ainda não chegou. É o já, mas ainda não. É o lugar onde Deus
mais trabalha. Ele começa a te alinhar com pessoas diferentes. Te faz cruzar caminhos com gente que antes nem faria sentido na sua vida. Palavras que te confrontam. Experiências que te sacodem. Tudo isso está encaixado num plano invisível onde Deus está te dizendo: chegou o tempo de amadurecer. Chega o tempo de crescer. E é nesse tempo que o inimigo mais tenta te confundir. Ele quer te fazer duvidar do processo. Te fazer pensar que você está perdendo tempo, que está se isolando à toa, que está deixando oportunidades escaparem. Mas a verdade é que o mundo oferece atalhos. Deus oferece raízes. O mundo promete sucesso rápido. Deus constrói destino eterno. E quem tem pressa sempre tropeça no próprio orgulho. Mas quem espera em Deus sempre colhe aquilo que ninguém pode roubar. Talvez você esteja se perguntando se tudo isso vale a pena, se vale a pena seguir firme mesmo quando tudo parece estagnado, se vale a pena continuar dizendo não para o que todo mundo diz sim, se vale a pena confiar quando até sua fé está cansada. E eu te digo vale, porque a preparação de Deus nunca é em vão. Ele não desperdiça uma lágrima, um silêncio, uma renúncia sequer. Tudo está sendo contado, registrado, guardado, e no tempo certo Ele vai honrar cada passo de obediência. Só que a honra de Deus não vem no formato que o mundo entende. Ela não é feita de aplausos. Lembra, a verdadeira honra é paz no coração, é clareza na mente, é força para continuar quando todos param, é coragem para recomeçar quando tudo desaba. Isso é o que Deus está construindo em você. Uma estrutura invisível, mas inabalável. Uma fortaleza interior que vai sustentar tudo aquilo que Ele ainda vai te entregar. E não se engane, o que Deus vai fazer na sua vida é maior do que o que você pediu. Porque Ele não te responde com medidas humanas. Ele te responde com propósito, com direção, com presença. E quando a presença dele te preenche, você entende que não precisa mais de nada que antes achava essencial. Porque quando você tem Deus, Voca tem tudo. E quando Ele decide te levantar, ninguém pode impedir. Por isso, não lute contra o processo. Abrace, mesmo quando doer, mesmo quando parecer solitário, mesmo quando tudo em você quiser voltar para o antigo. Deus não te chamou para andar em círculos. Ele te chamou para romper, e para romper, é preciso cortar. Romper com o que te distrai, romper com o que te atrasa, romper com aquilo que parece bom, mas não é de Deus. Porque Ele só trabalha com entrega total. Metade de você não move o céu. Mas quando você entrega tudo, o céu inteiro se move por você. Você já reparou como às vezes Deus permite que tudo fique em silêncio ao redor? As portas não se abrem, as respostas não vêm, os sinais desaparecem. É como se Ele tivesse te colocado em um quarto escuro e trancado a porta. Você clama, você ora, você tenta entender, mas nada acontece. Esse silêncio, que parece abandono, é na verdade um dos sinais mais profundos de preparação. Deus se cala quando Ele quer que você ouça a si mesmo. Quando Ele quer que você enxergue o que estava ignorando. Quando Ele quer que você pare de buscar fora o que só será encontrado dentro. E nesse lugar silencioso, você descobre quem realmente é. É ali que máscaras caem, que vaidades morrem, que ruídos cessam. É no silêncio que Deus sussurra verdades que você nunca ouviria no barulho. E uma das verdades mais difíceis de aceitar é essa: você ainda não está pronto. É duro, mas é necessário. Deus não quer que você apenas receba a promessa. Ele quer que você esteja à altura dela. Porque o que vem de Deus, se for recebido sem preparo, se torna passo. Mas quando você está pronto, se transforma em propósito. Esse é o momento em que Ele começa a trabalhar nas suas fundações. Aquilo que ninguém vê, aquilo que não dá curtida, não gera aplauso, não rende elogio. Deus começa a mexer nas intenções do seu coração. Começa a revelar onde há orgulho escondido, onde há carência disfarçada de espiritualidade, onde há desejo de reconhecimento camuflado de missão. Porque o preparo de Deus é mais profundo do que você imagina. Ele não quer apenas mudar o que você faz. Ele quer transformar quem você é. E é por isso que tudo desacelera. Ele freia sua agenda, Ele desorganiza seus planos, Ele te força a olhar para dentro. E você, que sempre teve respostas para tudo, de repente não sabe mais o que fazer. Não sabe mais para onde ir, não sente mais nada do que sentia.
Isso se chama esvaziamento. Deus está te limpando, tirando o excesso, removendo o ego, porque Ele só enche vasos que estão vazios. E quanto mais você tenta se segurar no que era, mais difícil fica avançar para o que será. Há um momento em que o maior inimigo não é o mundo, é a sua mente. A dúvida começa a gritar, as inseguranças batem à porta. Você começa a questionar se está no caminho certo, se vale a pena continuar, se não está desperdiçando tempo, mas essa confusão mental é parte do processo. É um dos sinais de que algo está mudando dentro de você. Porque quando a velha identidade está morrendo, ela grita, ela tenta sobreviver, mas Deus está ali, firme, moldando em silêncio, e Ele não vai parar até ver em você a imagem do propósito que Ele desenhou desde o início. Tem gente que acha que preparação é sobre fazer, mas na maioria das vezes é sobre suportar a espera, suportar o silêncio, suportar ser incompreendido, suportar a ausência de evidências. E isso só é possível quando você entende que não está sozinho. Mesmo sem ver, Deus está trabalhando. Mesmo sem sentir, Ele está perto. E mesmo sem entender, Voca continua. Porque fé de verdade não se baseia em sensações. Se baseia em confiança. E é nesse tipo de fé que Deus está te treinando. Enquanto você espera, Ele fortalece sua raiz. Porque a árvore que cresce para cima primeiro precisa crescer para baixo. Quanto mais profundo o chamado, mais profundo o preparo. E por isso Deus te esconde. Porque o que está sendo construído em você ainda não pode ser exposto. Não está pronto. Não está maduro. Não é hora. O tempo do céu não atrasa. Ele ensina. E quanto mais você aprende, mais forte você se torna. Porque o que Deus tem para a sua vida não é temporário. É eterno. E só quem suporta o processo carrega a promessa. Tem um momento na jornada em que tudo dentro de você começa a se alinhar com algo que você ainda não consegue explicar. Você sente que está prestes a viver algo diferente. Você acorda com um peso no espírito, como se o seu coração estivesse sendo empurrado para um lugar que você não conhece, mas que de alguma forma parece ser o seu destino. Esse peso, essa inquietação silenciosa, não é ansiedade, e dos sinais mais nítidos de que Deus está te puxando para o centro do seu propósito. Mas antes de te levar, Ele testa, não com provas que o mundo vê, mas com decisões pequenas no secreto. Ele observa como você reage ao que ninguém valoriza. Ele presta atenção em como você lida com aquilo que parece insignificante. Quem é fiel no pouco é quem Ele pode confiar no muito. E muita gente quer a grande missão, mas tropeça nas pequenas responsabilidades. Quer ser usado publicamente, mas falha em obedecer silenciosamente. E Deus, que tudo vê, vai calibrando, vai alinhando sua conduta. Porque Ele não te entregará algo grande até que você prove que consegue honrar o pequeno. E um dos testes mais fortes é o da espera. Deus promete e depois silencia. Te dá um vislumbre e depois te pede paciência. E você se vê entre o que já sabe que é seu e o tempo que parece não passar. Esse intervalo entre a promessa e o cumprimento é onde muitos desistem. Mas os que ficam se tornam inquebráveis. Porque nesse lugar nasce uma fé que não depende de circunstância. Uma confiança que resiste à lógica. Uma perseverança que o mundo não entende, mas o céu honra. Nesse tempo você vai perceber que sua sensibilidade espiritual aumenta. Coisas que antes passavam despercebidas, agora te tocam profundamente. Você começa a discernir o que é de Deus e o que é só barulho. Palavras te atravessam. Silêncios te ensinam. Um versículo parece falar diretamente com você. Uma pregação parece ter sido escrita para a sua dor. Isso não é por acaso. É um sinal. Deus está afinando os seus ouvidos espirituais. Está te ensinando a caminhar não por vista, mas por discernimento. E isso é indispensável para o que Ele vai confiar em suas mãos. Você vai notar também que pessoas específicas vão começar a te procurar. Gente quebrada, gente faminta por algo que nem sabe o nome. E de repente você se vê sendo boca de Deus sem perceber. Você aconselha, consola, ensina, e quando termina, nem sabe como falou aquilo. Isso é ativação. E quando Deus começa a usar você mesmo antes da plataforma chegar. Ele te usa no anonimato.
na conversa com um amigo, na resposta de uma mensagem, no abraço que acalma, porque ele está te mostrando que o que vai te sustentar lá na frente já está sendo desenvolvido agora. Esse é um tempo em que você começa a se tornar resposta para aquilo que antes era a sua própria dúvida. Antes você clamava por direção. Agora está ensinando outros a confiar. Antes você sofria em silêncio. Agora está sendo cura para dores que nem são suas. Isso não é você. Isso é Deus em você. E quanto mais você se rende, mais flui. Porque a preparação não é só para te levantar. É para transformar você em ponte, em canal, em instrumento. E para isso, ele precisa quebrar toda forma de orgulho que ainda tenta te acompanhar. Você vai se sentir pequeno às vezes. Duvidar da própria capacidade. Vai pensar que não está pronto. Mas isso é outro sinal. Quando você se sente incapaz, você se torna dependente. E é exatamente aí que Deus pode agir. Porque os que se acham fortes não ouvem. Mas os que reconhecem sua fraqueza se tornam os mais disponíveis para o céu. E Deus não quer gente cheia de si. Ele quer vasos que reconheçam: sem ti eu não posso. Porque quando essa dependência é real, ele se manifesta com força total. É por isso que o processo é tão longo. Deus não quer apenas te usar. El Quirte Molder não quer apenas que você chegue lá, quer que você permaneça. Porque qualquer um pode ser levantado, mas poucos suportam permanecer no lugar da promessa. E é por isso que ele é tão detalhista, tão minucioso. Porque a missão que vem pela frente exige muito mais do que talento. Exige caráter. E é isso que ele está formando em você agora. Existem fases na vida em que tudo parece paralisado. Você acorda e sente que está no mesmo lugar. Os dias passam e nada muda. Você ora, espera, acredita e continua tudo igual. Mas o que parece estagnação aos seus olhos, aos olhos de Deus, é estabilidade, é fundamento, porque antes de crescer, uma estrutura precisa se firmar. E antes de te levar para fora, Deus te ensina a ser forte por dentro. Esse tempo que você está vivendo agora de aparente parada é um dos sinais mais potentes de que Deus está prestes a liberar algo sobre a sua vida. Não se engane achando que nada está acontecendo. A maior parte do crescimento é invisível. As raízes crescem para baixo antes da árvore surgir para cima. E as raízes não fazem barulho, não têm holofote, não recebem elogio. Mas não, elas que sustentam tudo. O que Deus está construindo em você agora ninguém vê, mas vai sustentar tudo aquilo que um dia o mundo vai ver. E por isso esse tempo parece longo, por isso os dias parecem iguais. Porque o que está sendo gerado em silêncio vai nascer com força. Enquanto você espera, Deus está observando como você lida com o anonimato, com a ausência de reconhecimento, com o silêncio do céu. Porque só permanece firme quem serve sem ser visto, quem semeia sem aplauso, quem permanece mesmo sem incentivo. E é nesse lugar de invisibilidade que o caráter verdadeiro é formado. É nesse tempo que você aprende a ser fiel à missão, mesmo quando não há plateia. Porque Deus não promove talentos vazios, ele promove corações quebrantados. E não é coincidência que nesse período as provas aumentam. O que era simples começa a se tornar pesado. O que era leve começa a te cansar. Isso é parte da lapidação. Não. Brilha antes de passar pelo fogo. E você está sendo refinado. A pressão que você sente agora não é sinal de fracasso. É sinal de que algo dentro de você está amadurecendo. Deus está apertando o vaso não para te quebrar, mas para te moldar com precisão. É nesse exato momento que muitas pessoas se perdem, porque confundem pressão com rejeição. Acham que Deus as abandonou, que oraram errado, que estão fora do plano, mas na verdade estão exatamente onde deveriam estar. É como uma flecha antes de ser lançada, ela é puxada para trás. Quanto mais forte for o disparo, mais atrás ela precisa ir. E talvez o que você sente agora, esse recuo, essa sensação de estar sendo puxado para longe do seu sonho, seja apenas um momento antes da liberação. Porque quando Deus soltar a boca, vai e volta. Mas não é só sobre chegar lá. É sobre ser a pessoa certa quando chegar. E isso exige vigilância.
Porque o diabo não teme quem ora. Ele teme quem permanece fiel mesmo quando não tem motivo aparente. Ele teme quem continua crendo mesmo sem sinal. Quem não negocia a fé, mesmo quando tudo parece dar errado. E é isso que Deus está desenvolvendo em você agora. Consistência raiz profunda. Porque grandes promessas exigem grande estrutura. Enquanto isso, Deus vai testando seu posicionamento, vai te confrontando, vai usando pessoas e situações para revelar o que ainda precisa ser transformado. Aquela crítica que doeu, aquela pessoa que te deixou, aquele erro que te envergonhou. Nada disso foi por acaso. Tudo tem um porquê, e por trás de cada dor tem um ensino. Se você parar para ouvir, vai perceber que até as quedas foram instrumentos de formação, que até os tropeços te empurraram para mais perto da cruz. Porque quando Deus está te preparando, Ele não te poupa da dor, Ele te acompanha nela. Ele não impede o vale, né? Ele te ensina a atravessá-lo. E quando você chega do outro lado, você já não é mais o mesmo. Sua fé está mais firme, sua visão está mais clara, sua entrega está mais profunda. Você passou a fase da emoção e entrou na fase da convicção. E essa é a base de tudo o que Ele vai te confiar. Não pense que Deus se esqueceu de você. O silêncio dele não é ausência. É estratégia, é amor, é proteção. Ele sabe o que está fazendo. E no tempo certo, quando o preparo estiver completo, Ele vai te colocar exatamente onde você precisa estar. E tudo aquilo que parecia confuso vai fazer sentido. Tudo aquilo que doeu vai virar testemunho. Porque o propósito de Deus sempre compensa o processo. Sempre. Algumas das maiores promessas de Deus são liberadas de forma tão sutil que, se você não estiver atento, você não percebe que já começou a viver o milagre. E essa é um dos sinais mais lindos de que Deus está te preparando para algo grande. As coisas começam a se encaixar sem esforço. Pessoas certas aparecem do nada. Oportunidades pequenas carregam sementes de algo enorme. Portas se abrem sem que você precise forçar. Não é coincidência. É alinhamento divino. Deus começa a te mostrar que Ele nunca deixou de agir. Ele apenas estava esperando o tempo certo para manifestar o que sempre esteve em andamento. Sim, que parecia impossível. Aquela cura emocional que você nem imaginava mais viver. Aquele projeto engavetado que volta à tona com força. Aos poucos, tudo vai fazendo sentido. Você olha para trás e enxerga o motivo de cada atraso. Percebe que o silêncio não era castigo. Era preparação de cenário. Era o céu alinhando tudo nos bastidores. Mas cuidado, o início da colheita também exige maturidade, porque é fácil confundir bênção com distração. Às vezes aquilo que Deus usa como porta se transforma em armadilha se for recebido com imaturidade. Por isso, Ele continua sondando o seu coração, testando sua humildade, observando como você trata os pequenos começos. Com reverência o pouco será confiado com o muito, e quem se mantém grato no início recebe autoridade no destino. Nesse ponto, Deus também começa a te usar de maneira mais intencional. Você percebe que está sendo colocado em lugares estratégicos. Sua voz começa a ecoar em ambientes que antes estavam fechados. Você é lembrado por pessoas que nem sabia que te conheciam. E isso não é sobre fama, é sobre influência. Deus está liberando acesso porque você já passou pela humilhação. Ele está ampliando sua voz porque sabe que agora ela está alinhada com o céu. Mas junto com essa nova fase, vem novas exigências. O que antes era permitido, agora já não cabe mais. O nível sobe, a responsabilidade aumenta. Deus começa a te cobrar mais vigilância, mais obediência. E você entende que a preparação não terminou. Ela apenas subiu de nível. O que antes era poda, agora é lapidação. O que antes era teste, agora é refinamento. E tudo isso está te empurrando para mais perto do verdadeiro motivo pelo qual você nasceu. É nesse estágio que muitos se distraem. Pensam que já chegaram, que já venceram. Mas com Deus o verdadeiro destino sempre está adiante. Sempre é rameis e sempre a profundidade. E por isso, Ele permite pequenos lembretes que te puxam de volta para o centro. Situações que te mantêm dependente. Porque quanto mais alto você subir, mais você precisa permanecer aos pés dele. E ele sabe disso. Ele ama demais para te deixar se perder na própria conquista. Você vai perceber que o seu espírito começa
a antecipar o que está por vir. É como se houvesse uma expectativa silenciosa, uma convicção inabalável de que algo maior está muito próximo. Você não tem prova, mas tem paz. Você não tem controle, mas tem certeza. E essa certeza não vem do mundo. Vem do céu. É o Espírito de Deus te preparando emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. É como um sussurro no íntimo da alma: se prepara, está chegando. E quando você sente isso, tudo dentro de você muda. Você começa a andar diferente. Fala diferente. Sonhar diferente. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa mais forçar, correr, gritar, porque quem sabe o que carrega não precisa se justificar. Você carrega destino. Você carrega um chamado. E ela está mais próxima do que nunca. Mesmo que ainda não esteja tudo claro, mesmo que as evidências ainda sejam pequenas, você sente que algo já foi liberado no céu. E é só questão de tempo até que tudo se manifeste na terra, até que cada lágrima vire testemunho, cada renúncia uma chave, cada espera uma colheita. Você está no ponto de virada, no limiar entre a dor e a realização, e quando esse tempo chegar, nada mais será como antes. Algumas pessoas vão começar a se afastar de você sem razão aparente, e não importa o quanto você tente entender ou reconectar elas, simplesmente somem. E por mais doloroso que seja, você começa a perceber que isso também faz parte da preparação. Deus está limpando o ambiente. Ele está retirando pessoas que não suportariam ver a sua colheita, que não aguentariam caminhar com você quando a promessa se cumprir. E por mais que doa, isso é livramento disfarçado. Você começa a perceber que quanto mais próximo está do que Deus preparou, mais solitário o caminho se torna. Não é porque você se isolou, é porque Deus te separou. Ele te tirou da multidão para te alinhar ao chamado. Do ruído para te ensinar a escutar o som dele. Não é castigo, é santificação. Não é rejeição, é lapidação. Porque para ser usado em níveis maiores, você precisa ser forjado em lugares mais profundos. E nesse processo você aprende a confiar como nunca confiou antes. Porque todas as suas muletas foram tiradas. Aquilo em que você se apoiava já não está mais lá. Os contatos, os planos, os caminhos fáceis, todos sumiram. E agora, ou você caminha pela fé, ou você não caminha. E é aí que a verdadeira entrega acontece. Quando você continua, mesmo sem ver nada. Quando você avança, mesmo sem sentir nada. Quando você escolhe crer, mesmo cansado. Esse é o ponto de virada. O momento em que Deus encontra um coração pronto, e quando esse coração se forma, você começa a enxergar a vida com outros olhos. A gratidão se torna seu combustível. A simplicidade, sua linguagem. A presença de Deus, seu lugar favorito. Você já não corre mais atrás do que o mundo corre. Você já não se importa mais com palcos, com fama, com validação. Porque você entendeu que o céu é mais valioso que qualquer reconhecimento terreno, e é por isso que Deus te escolheu, porque mesmo no secreto, você permaneceu fiel. Nesse estágio, os sinais se tornam mais evidentes. Você começa a viver confirmações diárias. A palavra de Deus se torna viva. Tudo o que antes parecia distante, agora pulsa no seu espírito. Você já não duvida mais do plano. Agora você se alinha a ele. Você não pergunta mais por quê, mas sim para quê. A maturidade te alcançou, e com ela, o céu começa a liberar o que estava retido, porque agora você está pronto. Mas junto com essa prontidão, vem um novo teste à constância. Porque quando os sinais aparecem, a empolgação é natural. Mas Deus quer ver se, mesmo diante das primeiras manifestações, você continua com os olhos nele, e não na bênção. Ele quer ver se, mesmo com a promessa se aproximando, você permanece quebrantado. Ele quer ver se, mesmo com tudo apontando para a vitória, você ainda escolhe o altar. E é aí que muitos caem, porque se esquecem que o que Deus faz por fora nunca pode ser maior do que o que Ele faz por dentro. Por isso, esse é um tempo de vigilância, um tempo de permanecer em silêncio quando tudo em você quer anunciar, um tempo de jejuar, quando tudo em você quer comemorar, um tempo de proteger o que está nascendo, porque o que nasce antes da hora não sobrevive, e o que é exposto antes de estar firme, se perde. Deus está te ensinando não só a receber, mas conservar, e essa lição vale ouro. Você sente que está prestes a cruzar uma linha invisível,
que há algo grande logo à frente. E tá mesmo. Mas antes de te entregar, Deus está selando seu caráter, está ajustando os últimos detalhes, está finalizando a obra que começou lá atrás, quando tudo parecia escuro. E agora você está quase pronto. Você carrega a cicatriz da dor e o perfume da fé. Você carrega a renúncia no peito e a esperança nos olhos. Você não é mais o mesmo. E é exatamente isso que Deus queria. Porque antes de mudar sua vida, Ele precisava mudar você. Chega um ponto em que não é mais sobre o que você carrega. Você percebe que Deus te conduziu até aqui por um motivo. Que toda dor teve uma direção. Que cada lágrima foi um investimento no propósito, e que, mesmo nos dias em que você pensou em parar, Deus ainda estava lá, soprando forças nos bastidores da sua alma, te sustentando quando ninguém via, te reconstruindo por dentro, enquanto o mundo achava que era o fim, e agora algo dentro de você mudou. Desespero virou discernimento, a pressa virou paciência. A revolta virou sabedoria. Você já não pede mais para escapar do processo. Você ora para suportar. Você já não implora por portas abertas, você ora por coragem para permanecer firme nas que Deus escolher abrir. Isso é maturidade, isso é preparação concluída. E quando essa maturidade chega, ou se o say move, porque Deus não se apressa, mas Ele também não atrasa. E quando Ele vê que você está pronto, Ele libera. Você vai perceber que a dor perde a força, não porque ela some, mas porque você entende o propósito dela. Aquilo que te esmagava, agora te fortalece. Aquilo que te limitava, agora te empurra. Deus usou até os seus inimigos para te alinhar. Ele usou a traição para te afastar de onde você não deveria estar. Ele usou o abandono para te ensinar a depender dele. E Ele usou o silêncio para te revelar que o amor dele nunca depende de palavras. Ele ama com ações eternas. Hoje, você não é apenas alguém esperando uma promessa. Você é alguém moldado para carregar uma missão. Você sobreviveu ao deserto, suportou o processo, guardou a fé, e agora, Deus vai te fazer frutificar onde outros não suportariam nem plantar. Ele vai te levantar onde disseram que você cairia. Vai te exaltar no mesmo lugar onde te humilharam. Mas dessa vez, não será sobre revanche, será sobre propósito. Sobre honra com humildade, sobre cumprir o que o céu escreveu para você desde o ventre. Mas entenda, não acaba aqui. O que Deus tem para a sua vida não é um final feliz, é um começo cheio de sentido. A promessa que você vai viver não será só para você, ela será uma ponte. Vai alcançar sua casa, sua geração, gente que nem te conhece, vai ser tocada pelo que Deus vai fazer através da sua vida. E por isso, a preparação foi tão longa, porque quem carrega esse tipo de peso precisa de fundação sólida. Então agora, respira fundo, levanta a cabeça. Deus não te trouxe até aqui para te deixar, não te moldou tanto para depois te esquecer. O céu está em silêncio, mas o céu está atento. E se você olhar com fé, vai perceber que já começou. Você já entrou em uma nova estação. Algo dentro de você já sabe o que vem pela frente é maior do que tudo que ficou para trás. E se essa mensagem falou com você, não guarda só para você. Deixa ela tocar. Outros também me curte esse vídeo. Se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários eu tô sendo preparado por Deus. Escreve isso como um ato de fé, porque quando você declara, você ativa. E quando o céu vê fé, o impossível se torna inevitable.